Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, membros do público. De facto, temos hoje uma oportunidade de olhar para o estado da cidade com base na informação escrita. E há que fazer a leitura não seletiva daquilo que nos foi apresentado, porque não só a Câmara foi cabal naquilo que nos deu sobre os últimos meses, como também ainda nos deu as pistas sobre quais vão ser os próximos meses. E, de facto, é com alguma incredulidade que se olha para a informação sobre estes últimos tempos. Eu admito que possa ser apenas, enfim, uma habituação à rotina na cidade ser de tal forma boa que se pode falar em rotina quando recebemos o prédio para o empreendedorismo e quando ele é revelador de um esforço, de um incentivo e de uma valorização à escala europeia da cidade de Lisboa. Portanto, se isto for a rotina da cidade de Lisboa, é positivo e, portanto, se temos um relatório que espelha, aqui, parafraseando as palavras do Sr. Deputado Magalhães Pereira, uma rotina pouco interessante, eu acho que é particularmente interessante podermos ter, como rotineiro na cidade de Lisboa, o premiar os esforços da cidade de Lisboa, os esforços desenvolvidos na área da economia, na área da requalificação do espaço público, na área do investimento na cultura. Portanto, se isto se tornou a rotina, parece-nos que devemos estar satisfeitos e não procurar fazer uma leitura negativa do que são traços positivos do que tem sido a evolução da cidade. E não são esforços, são efetivamente traços do sucesso de uma estratégia traçada para resistir à crise por um lado e ser também inovador e empreendedor nas soluções fundamentais que propomos para a cidade de Lisboa, que têm impacto na cidade de Lisboa. Quem esteve na Ribeira das Naus viu que há um impacto real, transformador, que traz os cidadãos para a rua, que traz os turistas para a cidade e que, ao contrário do que parece estar subentendido em algumas intervenções, longe de expulsar gerações da cidade de Lisboa, tem permitido atrair à cidade de Lisboa a população que em tempos, de facto, foi saindo. Permitiu rejuvenescer a cidade de Lisboa e é apenas encarando com realismo os dados, estes são dados factuais, objetivos, estatísticos, que revelam que demograficamente não nos estamos a sair mal, que economicamente não nos estamos a sair mal, que devemos encarar o relatório que temos pela nossa frente, a informação escrita que temos à nossa frente. E, de facto, sublinhava apenas, começava por sublinhar 5 eixos fundamentais que já foram referidos, mas também queria, em nome do Partido Socialista, saudar, obviamente, o prémio do empreendedorismo, saudar o sucesso no que respeita à Casa dos Animais, porque não esqueçamos que é muito mais do que apenas um rebranding, uma alteração de designação. É uma alteração de filosofia em relação a um serviço municipal dos mais criticados pelos munícipes da cidade de Lisboa. É a tradução prática de um exercício de cidadania, uma vez que, não esqueçamos, resultou do orçamento participativo e da vontade dos cidadãos de Lisboa a reconfiguração e a transformação da Casa dos Animais como um novo serviço. Portanto, não são questões de sumenos, não são meras inaugurações, como o Sr. Deputado Ricardo Robles há pouco dizia, são a tradução do trabalho feito e que, de facto, começa, neste caso em particular da Casa dos Animais, a ser tradutor de uma vontade há muito ambicionada pelos cidadãos da cidade. Mas também, no momento em que analisamos a passagem deste trimestre, importa também sublinhar que colhemos estes frutos também porque estamos num período de arranque do período escolar. E é também de aproveitar esta ocasião para saudar, já cai fora do período de análise da informação escrita, mas ainda assim é de saudar mais uma vez uma abertura do ano escolar na cidade de Lisboa, porque ela é duplamente importante. É importante porque é novamente reveladora de uma aposta estruturada no município, que se traduziu em inúmeros programas municipais, mas é também, simultaneamente, reveladora do sucesso da reforma administrativa. Recordemos que a responsabilidade por grande parte do que corre bem nos jardins de infância e no primeiro ciclo passou para a esfera das juntas de freguesia. E se tanto procuramos, e de facto temos que fazer com seriedade o diagnóstico das coisas que eventualmente correm menos bem, devemos ter esta oportunidade, devemos aproveitar esta oportunidade para olhar para aquilo que foi um arranque de ano letivo na cidade de Lisboa, tranquilo, um arranque de ano letivo apostado no reforço das qualificações dos jovens da cidade de Lisboa e que efetivamente passou por uma assunção de tarefas por parte das juntas de freguesia, algumas já desempenhadas anteriormente, outras inovadoras, mas que no balanço que podemos fazer, de facto, é particularmente positivo. Mas, dito isto, há, de facto, 2 pontos que são fulcrais na intervenção oral do Sr. Presidente e complementaram aquilo que nos trouxe em matéria de informação escrita. E o primeiro aspecto que gostaria de focar diz precisamente respeito à reforma administrativa da cidade de Lisboa. E, de facto, nós enfrentamos, e mais uma vez é importante recordá-lo, enfrentamos um exercício transformador da qualidade dos serviços públicos na cidade de Lisboa, da qualidade de implementar políticas públicas na cidade de Lisboa, que ninguém
em momento algum, disse que ia ser fácil ou disse que ia ser rápido. E por isso mesmo é com satisfação que hoje podemos olhar para a conclusão de mais uma fase do processo de reforma administrativa, com a conclusão da segunda fase de seleção e de transição de pessoal para as juntas de freguesia, e poder, de facto, verificar que, não obstante as dores de crescimento, não obstante o facto de ainda ser possível fazer melhor caminho do que temos feito até agora, hoje estamos inquestionavelmente melhor do que estávamos em março, quando se deu a transferência das competências, e quando aqui estivermos para a próxima informação escrita, estaremos seguramente melhor do que estamos hoje, porque as juntas de freguesia, a Câmara Municipal, foram-se adaptando à realidade que é difícil e que nunca ninguém recusou a reconhecer que era difícil, e o resultado tem sido a melhoria da qualidade dos serviços para os cidadãos da cidade de Lisboa. Todos sabemos que houve dificuldades, por exemplo, no plano... Todos sabemos que houve dificuldades no arranque no plano da higiene urbana, mas hoje é inquestionável, com uma redução clara do número de queixas por insatisfação por parte dos municípios, com um aumento claro de investimento por parte de muitas das freguesias da cidade, que pegaram e arregaçaram as mangas nas novas tarefas que acolheram de braços abertos e que têm vindo a desempenhar. O facto também de termos tido a capacidade, e da Câmara ter tido a capacidade, de olhar, agora que a reforma administrativa pôs também a nu muitas das fragilidades que encontrávamos nos serviços municipais, e corrigi-las, e, portanto, todos estes elementos são reveladores de que o caminho que começámos a traçar, e recordo, começámos a traçar num contexto de colaboração, num contexto alargado, reformador, que extravasou bastante as fronteiras de apenas um partido político ou de apenas um grupo desta Assembleia Municipal, e que permitiu agregar todos aqueles que tinham vontade transformadora na cidade de Lisboa. De facto, aquilo que podemos dizer é a labuta continua, há capítulos a abordar em breve, mas fundamentalmente é com o acerto de dados de que hoje dispomos e que há 6 meses não tínhamos, que podemos continuar a fazer um balanço positivo. Mas neste quadro de reforma é importante que não adormeçamos na parada, por assim dizer. E precisamente é isso que o Presidente nos veio dizer na informação que nos trouxe no que respeita à reforma dos serviços municipais. Ou seja, feito o trabalho de casa de descentralização, trabalho que continua e que continuaremos a ter que enfrentar nos próximos meses e nos próximos anos, há um trabalho paralelo de reforma igualmente fundamental, que passa pela desconcentração e pela busca de maior eficiência e de maior racionalidade nos serviços da própria Câmara Municipal. E muito daquilo que estes últimos meses representaram de identificação de debilidades nas competências que passaram, também ajudou a identificar áreas de melhoria que se podem realizar na esfera municipal. E devemos dizer isto e encarar isto sem nenhum dramatismo, mas com a naturalidade de quem está disponível para implementar as reformas. E os 2 exemplos que nos são dados, quer das brigadas LX, quer dos serviços municipalizados, como um caminho para a melhoria de qualidade de indicadores e de resultados, é de facto de saudar, e, portanto, é com bastante agrado e empenho que olhamos para eles para os próximos meses e para o resto deste mandato. Mas, de facto, aquilo que devemos abraçar como o grande desafio que esta cidade tem pela frente diz respeito ao desafio da receita. E o desafio da receita e da gestão orçamental da cidade de Lisboa é algo para o qual todos nesta Assembleia, todos na Câmara Municipal, devemos estar mobilizados e disponíveis para um diálogo sem preconceitos e para um diálogo assente naquelas que são as necessidades da cidade de Lisboa. E, portanto, é importante que neste momento recordemos que já no passado foi manifestada por outras forças políticas disponibilidade para este debate nesta Assembleia, e espero que no quadro da cidade. Hoje, mais uma vez, também outros partidos que usaram da palavra voltaram a sublinhar que é importante que sejamos capazes de concertar posições em matérias que nem sempre dependem de nós. Muitas das vezes teremos que encetar processos negociais complexos e nem sempre, enfim, de resultado incerto no que respeita a algumas receitas fiscais, mas fundamentalmente temos de ter a capacidade criativa de encontrar estas soluções. E a expressão dos custos da capitalidade, que são particularmente evidentes hoje, que temos uma perspectiva melhor e que temos os dados, temos um acesso mais claro aos dados que nos revelam quais as fragilidades que temos em termos de receita e qual a forma de a resolver, importa, de facto, tê-los presentes como linhas mestras desta intervenção. Mas, acima de tudo, o Partido Socialista gostaria de sublinhar e realçar a importância de um dos traços fundamentais no qual tem que assentar uma estratégia para a receita, que é precisamente o que respeita à manutenção das opções de redução do IRS e do IMI. Ou seja, nós somos capazes de olhar para todas as possibilidades que a carga fiscal oferece e detectar aquela que é menos penalizadora e aquela que é mais justa da perspectiva dos municípios. E, de facto, a aposta foi correta e não é à toa que essa
aposta foi unanimemente abraçada por esta Assembleia Municipal. Não é à toa que ela foi consensual na cidade de Lisboa e não é também à toa que ela nos torna um bom exemplo e, por isso mesmo, manter esse rumo e optar por caminhos que não penalizam uma opção testada e bem-sucedida é evidentemente correto. E por isso mesmo há que partilhar as consequências também elas financeiras da nossa vida em comum e aquilo que temos pela frente como um caderno de encargos para os próximos meses, para esta discussão, é efetivamente fundamental. Porque hoje porque fomos capazes de robustecer o turismo na cidade de Lisboa, porque fomos capazes de olhar para ele como uma opção estratégica e dar-lhe a sustentabilidade que hoje nos permite discutir, efetivamente, veremos em que termos e com que capacidade de criação de consenso, mas eu penso com uma capacidade de criação de consenso particularmente alargada. Os recursos endógenos da cidade de Lisboa são amplos e este seguramente é um deles e, por isso mesmo, a nossa capacidade para aqui construirmos uma solução adequada e transversalmente suportada por esta Assembleia Municipal afigura-se fundamental. Mas também é importante que tenhamos em conta que estamos a correr atrás, não digo de algum prejuízo, mas de algum atraso no que diz respeito à necessidade de dar cumprimento às imposições legais e às imposições do regulador. E por isso também, mais uma vez, sem populismos e sem demagogias, devemos ter a capacidade de um diálogo concertado para reconhecer que o nosso caminho é particularmente exíguo, mas que ainda assim ele existe dentro destas balizas que estão previamente definidas e que estão previamente concertadas para aquilo que poderemos vir a fazer. Portanto, num balanço dos 3 meses, dos 3 meses relativos à informação escrita, no qual, obviamente, temos o nosso, e para concluir, temos a saudação habitual do momento que caracteriza a cidade de Lisboa, que são as festas da cidade, que mais uma vez revelaram não só a sua tradicional capacidade mobilizadora dos cidadãos da cidade e daqueles que nos visitam, mas essencialmente foram um palco fundamental para demonstrar que a estratégia de trazer os cidadãos da cidade de Lisboa de volta para as ruas, para ocupar o espaço público e, através dessa ocupação do espaço público também, requalificar a nossa cidade, mais uma vez, a prova foi mais do que superada e foi reveladora de uma estratégia consolidada e com sucesso. E à qual, obviamente, temos que associar todos os outros elementos que aqui vêm referidos e que dizem respeito às aberturas de novas avenidas de oportunidades. E quando falo de novas avenidas de oportunidades, enfim, apesar da Ribeira, falamos concretamente da Avenida da Ribeira das Naus, falamos concretamente de qualificação do Museu Antoniano, falamos concretamente dos novos investimentos em equipamentos culturais, porque fundamentalmente não estamos a fechar a porta ao caminho de inovação, estamos sinceramente a olhar para áreas críticas para a cidade de Lisboa, como são a cultura, como são a inovação. E por isso mesmo, num contexto orçamental que é difícil, a cidade volta a demonstrá-lo, ser capaz de reformar-se, reformando também a oferta dos operadores económicos e a oferta dos restantes municípios da cidade. Muito obrigado.